Olá, alunos e alunas, espero que estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco de modernidade, pós-modernidade, discutir realidade social nossa, com, com o apoio desse texto, que é um texto, um clássico recente do Anthony Giddens, que é um dos maiores sociólogos vivos hoje, um grande teórico, e que ele vai analisar aquilo que ele chama de modernidade, passando pelo Marx, pelo Durkheim, pelo Weber, citando Simmel também, Goffman. Então, autores que vocês viram no curso são referências para ele discutir ou para ele expor uma série de ferramentas e conceitos para entender o mundo que a gente vive. Então, a gente vai começar essa aula falando um pouco do que é modernidade para o Giddens, né? E o que nós podemos entender disso, né, e trazer para a nossa reflexão. Não é um termo assim que a gente costuma utilizar, né? Parece uma coisa mais de artistas, né? Uma obra moderna, pós-moderna, né? Quer dizer, onde começa a modernidade? O que é moderno, afinal de contas? O Giddens ele vai situar a modernidade lá atrás, iluminismo, né? Então vai ser um grande contínuo, uma grande vai seguir uma linha do tempo desde que existe todo esse despertar da ciência, do conhecimento e que vai chegar até os dias de hoje. Só que a diferença é que para o Giddens a gente vive a modernidade tardia, que é a modernidade passa por uma série de processos de descontinuidades que ele chama, né? E a gente chega num ponto, numa modernidade que ela é permeada de contradições históricas, de riscos. Então, digo isso também pensando na bibliografia complementar, nessa obra do Simmel e na obra também de outros autores que vão discutir a sociedade que a gente vive dos riscos e tudo isso que a própria tecnologia, que a ciência criou, que ao mesmo tempo que a ciência trouxe a cura para uma série de doenças para nós, prolongou a vida, melhorou a qualidade de vida de modo geral, mas também trouxe uma série de incerteza, de riscos. E isso é algo super importante para o Giddens, e isso talvez não vai estar nem no alcance desse texto, né? Mas o texto ele aponta para isso, para entender uma ideia que ele coloca que é a da reflexividade, ou seja, que tudo que nós fazemos enquanto sociedade, também enquanto indivíduo, vai ter algum reflexo de volta para nós mesmos e para a própria sociedade, né? Pensando que houve uma evolução histórica e não existe mais, ou é uma coisa muito marginal, né? O viver isolado, viver fora da globalização, né? Então, eu vou falar dessa aula, vou iniciar essa aula discutindo os conceitos, e a gente vai voltar a falar da reflexividade lá no final, tá? Só que o Giddens, o que mais interessa é discutir essa modernidade tardia, né? Ou seja, entender esse mundo que a gente vive agora. Entendendo esse mundo que a gente vive agora, a gente pode construir utopias, a gente pode transformar os rumos da nossa sociedade para construir um outro futuro também. Tem muitos futuros possíveis aí. Todos eles estão sobre a mesa para a gente, enquanto sociedade, fazer nossas escolhas. E a gente sempre está fazendo escolhas boas e ruins, né? Mas enfim, então a gente parte do princípio de que a modernidade que a gente vive, do ponto de vista histórico, ela é uma herança, segue uma linha de uma modernidade em que se esperava, digo, século XVIII, XIX, uma boa parte do século XX, se esperava que os males da humanidade encontrariam uma solução,
haveria cura para as doenças, haveria paz no mundo, até que as tecnologias trariam muito mais conforto, etc. Mas não foi isso o que a história nos mostrou, né? Então, ao mesmo tempo que toda essa evolução que a gente passou enquanto humanidade trouxe benefícios para o ser humano, que antes tinha uma vida muito bruta e curta, né, que teve em 100 anos a expectativa de vida nossa dobrou, então a gente vive mais de 80 anos de idade, ou mais de 70, né, dobrou com relação ao passado, mas ao mesmo tempo a gente não solucionou uma série de problemas da humanidade que se arrastam aí nos últimos séculos, né, em relação à desigualdade, à fome, às guerras, etc. E gerou-se ainda uma série de outros riscos ambientais, políticos, a democracia mesmo. A própria tecnologia, ela permite a participação social, mas também ela permite a vigilância e o controle, e pode ser usada por regimes totalitários também, né? Então, o livro como um todo, que vocês podem talvez ler num outro momento, nas férias, né? Ele vai explorar isso aí. Ele vai explorar quais seriam as consequências da modernidade, que dá o nome ao livro. Mas nós vamos ficar no primeiro capítulo, tá? Eu vou extrapolar alguma coisa a mais para enriquecer a leitura de vocês, mas eu vou considerar aquilo que vocês leram para dar essa aula, tá? O Giddens, para fazer uma análise social, ele cria alguns conceitos. Então eu vou recuperar os conceitos dele e dar alguns exemplos também, né? Então, no texto dele, antes de expor um conceito, ele faz toda uma discussão e que pode ser um pouco cansativa para vocês, né? Então eu vou pegar aqui aquilo que é o essencial. Ele começa falando de modernidade, tempo e espaço, se referindo à uniformidade do relógio, ao impor a uniformidade da organização social do tempo. Isso nós falamos em outra aula, né? Quer dizer, o relógio ele vai ser a referência para fatiar o tempo em segmentos, e esses tempos fatiados eles vão ser utilizados socialmente. A jornada de trabalho é um exemplo disso, né? Eles vão ser a referência para a vida, até para o uso do corpo nosso, né? Quer dizer, a gente vai se modular em função do horário de trabalho no regime capitalista. Mas não é só isso, a sincronização do tempo também. Eu não vou voltar aqui que eu falei naquela aula do tempo, né? Mas vocês podem recuperar isso aí da memória, ou olhar de novo lá. Então ele parte desse princípio para mostrar como que a modernidade ela vai impor uma nova ordem, uma nova distribuição ou sincronização do tempo, organização, melhor dizendo, do tempo. Porque as sociedades tinham tempos diferentes, né? E o espaço e tempo ele coincidia na maioria das sociedades. É isso que ele fala aí no texto. Pois o espaço e tempo estava condicionado à presença humana, ou seja, a gente se encontra num determinado lugar, num determinado momento, e ali acontece alguma coisa. A gente conversa, a gente faz uma troca, né? Tem um comércio, pode acontecer várias coisas ali, né? Um fato social. Só que isso ele vai ser rompido com o processo de globalização, que cada vez mais as relações que se davam diretamente na presença, elas vão se dar à distância. Isso pode parecer muito óbvio, né, gente? Porque nós não pensamos mais nisso. Mas isso transformou o local. Segundo Giddens, o lugar, né, local como lugar, ele passou a ser algo fantasmagórico. Ele deixou de existir, de perder a importância do encontro, da presença. E as relações sociais começaram a se dar mais à distância, as relações comerciais também, e as implicações disso foram ganhando uma escala e tornando uma proporção, né, que inimaginável. Então, quando
Um exemplo, para não me estender muito nesse aspecto. Quando vocês compram um produto, geralmente não vem, alguns pessoas olham, né, de onde vem, mas é comum se comprar uma coisa e não se preocupar com isso. Isso está vindo talvez da China, da Indonésia, de algum lugar, e aquele produto, ele faz parte de um tecido de relações sociais, relações econômicas. Só o ato de adquirir aquele produto, assim como de outras milhares ou milhões de pessoas, ele vai ajudar a estruturar um sistema social lá. Uma relação de trabalho, uma relação econômica, uma relação hierárquica. Tudo isso, simplesmente, que se dava no local, ele explodiu. Eles dão no nível global e a gente simplesmente não tem a consciência desse ato. Não é a mesma coisa do que aquelas relações que eram pessoa a pessoa, né? Olhar nos olhos e você tem uma relação, não só comercial, por exemplo, mas uma relação social, uma relação pessoal, tem uma pessoa com uma identidade, com uma cara, com uma história. Então o espaço e tempo o espaço e tempo as relações se transformaram completamente. Então isso é uma característica que ele chama a atenção logo no começo do texto. E que isso vai dar o lugar a uma conexão entre ausentes. Então, esse é o termo que ele usa também, que vai ser interessante. E a partir disso vai surgir outro termo que ele chama de desencaixe, que é o desencaixe dos sistemas sociais dos contextos locais de interação. Ou seja, desencaixou, aquilo não acontece mais aqui. Isso vai acontecer à distância. E para que uma coisa aconteça à distância, dessa forma, tem que ter alguma coisa que permita essa troca, essa conexão. Isso se dá através do que ele está chamando de fichas simbólicas, mas esquece aí o outro jeito que ele chama. A principal ficha simbólica é o dinheiro. Ele vai falar do dinheiro, as outras ele não vai explorar, basicamente. Então, e o dinheiro, ele que vai criar essa conexão. Isso é uma coisa aparentemente óbvia, né? Mas o dinheiro é uma coisa tão abstrata, ele tem um poder tão grande, como o Giddens fala, com o dinheiro você coloca o espaço, o tempo no bolso, porque você ganha dinheiro num lugar e você viaja, você vai gastar em outro lugar. Você viaja fisicamente e vai gastar em outro momento o dinheiro. Então ele vai distorcer a relação de espaço-tempo. Você vai trocar o trabalho de alguém por um papel, hoje pode ser um plástico ou pode ser simplesmente um dígito, e você vai, num outro ponto do espaço e tempo, trocar aquele trabalho. Pode parecer uma coisa muito óbvia que está na própria história do dinheiro, mas numa escala global é algo impressionante, né? Porque isso aí vai levar a economia a um nível de abstração muito grande e um nível de alienação também das pessoas que geram riqueza, que geram dinheiro, né? Ou que fazem parte das cadeias de produção, um nível de alienação gigante. E ele vai falar também dos sistemas peritos nesse texto. O que são sistemas peritos? Eles são espécies eles contribuem para esse desencaixe do local, são espécies de alongamento dos sistemas sociais, que ele chama. Eles tornam tudo impessoal. Sistemas peritos são sistemas que a gente não sabe como funcionam, mas a gente utiliza esses sistemas e a gente confia. Simplesmente a gente confia. A gente confia no sistema de transporte. Se você pegar um trem, você vai confiar que o trem da CPTM lá, o maquinista lá, o condutor, ele não tá chapado, ele está bem, ele não é louco, ele não vai chocar o trem contra o trem. Você vai pegar um avião, a mesma coisa. Você vai confiar no sistema de tráfego também, nos motoristas de ônibus, no sistema de emissão de carteira de motorista, que todo mundo conhece bem a sinalização. Então, tanto que você pode dirigir com segurança, como você pode ser um passageiro e ficar com a cabeça em outro lugar, não esquentar, não pensar em nada, a não ser que o lugar que você vai ter que descer. Então a gente confia quando compra um produto também no supermercado, uma pasta de dente, que aquilo não vai te envenenar, não vai te fazer mal, um produto alimentício. A gente confia no sistema de saúde. Então a confiança é um elemento fundamental para a modernidade. E isso é um ponto-chave nesse trabalho do Giddens. A modernidade, ela exige
portanto, a confiança. E para haver confiança, você tem que ter... Essa confiança depende de uma série de validações, uma série de sistemas. Né? E é ela que vai dar uma série de garantias. Né? O governo vai dar garantias. Né? É a confiança que vai dar a liga para a sociedade, para a gente fazer as trocas, para pegar dinheiro e confiar que aquele pedaço de papel eu posso trocar por uma outra coisa em outro lugar. A confiança no sistema político também. Então, se você não confia no sistema político, é um negócio perigoso. É o que nós estamos passando no Brasil também agora. É uma crise de confiança gigantesca. Se você não confia no dinheiro também, pode ter uma hiperinflação, todo mundo começa a trocar de moeda, começa a se livrar daquela moeda que não tem uma garantia suficientemente boa para as transações. Isso já aconteceu em muitos lugares. A gente viveu no Brasil já hiperinflação. Tem situações limites aí, países em guerra, que você começava a emitir dinheiro, e aquele dinheiro não valia nada. Então, a confiança é um elemento fundamental para a vida moderna, já que a gente interage com muitos sistemas peritos nos quais a gente não compreende. A gente não sabe como aquilo funciona e a gente tem que confiar. Então, as coisas têm que funcionar e ponto final. O reverso da confiança é a desconfiança. É quando vem o risco. E o Guides vai explorar a questão do risco. Né? Eu vou falar muito brevemente aqui porque essa aula não pode se estender bastante. Né? Então, eu vou tentar ser bastante sintético. Né? O Guides fala de risco e de perigo. E ele dá um exemplo bom para poder diferenciar as duas coisas. Se você for atravessar o Oceano Atlântico num barquinho, como fez o Amir Klink, o grande navegador brasileiro, um barco a remo, isso é um negócio muito perigoso. Há grandes chances de morrer no meio do caminho. Né? Então aí tem um perigo. Se você atravessa num transatlântico, aí você vai ter o risco. O risco é diferente. Então, a sociedade que vivemos é uma sociedade que gera muitos riscos. E a gente tem que ter a confiança para poder ter uma vida social, não ficar pensando nas coisas. Né? E confiança também está ligada à segurança. Segurança e risco são as duas faces da mesma moeda. Então, para a gente vamos compreender por que o Guides está falando isso tudo. Porque ele está tentando nos convencer de que a modernidade ela gera muitos riscos, ela é geradora de riscos. Esses riscos eles vão ganhando uma dimensão cada vez maior. E ao mesmo tempo que a modernidade tem uma conexão muito grande, a conexão vai ficando cada vez maior, até por conta das telecomunicações. E isso faz com que haja uma circulação muito maior de ideias, de conhecimentos, e que a gente mesmo, ao tomar conhecimento sobre algo que pode significar um risco para a gente pode mudar nosso comportamento. A gente muda o nosso comportamento como leitor, como consumidor. A gente está fazendo opções o tempo todo baseado na informação. O Guides não vai falar disso, mas isso está relacionado com fake news também. Como isso pode afetar a nossa confiança no sistema, nossas decisões também. Então a gente está sempre a partir a consequência das nossas escolhas. As consequências geram mais informação, como sistema de feedback. A partir disso, reformulo minha visão de mundo e minhas próprias atitudes. E aí nós vamos chegar na reflexividade. A reflexividade é algo muito importante para compreender a modernidade. A reflexividade, a partir dessa linha que o Guides nos proporciona, a gente entende por que o problema ambiental hoje não está restrito às fronteiras dos Estados nacionais. O ar que eu respiro aqui é o mesmo ar que está circulando, que vai respirar um argentino, paraguaio, tanto faz. As algas dos oceanos, elas estão circulando para todo lado. O plástico está sendo jogado no rio, as milhares de toneladas de agrotóxico que o Brasil joga por ano nos rios, lençóis freáticos, eles vão desaguar no oceano, que é toda a humanidade. Os problemas da humanidade são problemas de todos nós. Numa modernidade, ou antes da modernidade, primeira modernidade, vamos dizer assim, ainda das grandes navegações, né, da consolidação dos Estados nacionais, ainda essas coisas não eram sentidas.
Então a gente vivia a gente experimentou uma globalização gradual e um industrialismo que nós vamos falar na última aula, em que cada país não era responsável, não se sentia responsável pelo clima do planeta ou pelas consequências do seu modelo de desenvolvimento. Só que nós temos que considerar que a gente vive em um sistema só, um sistema formado por muitos sistemas que são altamente interativos, altamente complexos. A modernidade é marcada pela complexidade do sistema peritos, altamente interativo por sistemas peritos que a gente não compreende, e altamente abstratos pela relação que a gente tem com a moeda, com o dinheiro, com as transações econômicas, que o seu consumo aqui pode estar gerando um sistema totalitário no outro lado do planeta. Então, o Guides ele vai trazer essa contribuição para a gente ter uma compreensão da realidade social. E ele vai desenvolver a chamada teoria da reflexividade, onde ele vai se juntar também com outros autores, e cada um deles vai, Scott Lash e Ulrich Beck, eles vão explorar aspectos da chamada modernização reflexiva. O que o Guides está propondo é uma série de ferramentas para que a gente possa pensar a realidade e a partir da compreensão do nosso presente e da nossa própria história a gente possa também reformular o nosso próprio futuro também e construir utopias. Ele vai falar mais adiante no texto, né? Porque a gente tem grandes problemas da humanidade que eles terão que ser resolvidos de alguma forma. Temos a questão ambiental que a gente não tem como escapar. O planeta é um único sistema, as fronteiras são dos seres humanos, né? Então, sim, todas as questões, não só ambientais, mas de saúde, de política e de economia, porque tudo isso é globalizado, mesmo que a gente não perceba, tudo isso diz respeito, nos aponta para uma unidade. E por mais que a gente negue ela, a reflexividade nos fará sentir e nos fará a gente, ou de maneira voluntária, ou através da própria força dos fatos, a mudar o nosso comportamento.